Olá pessoal, nesse vídeo iremos falar sobre o que é liderança e como exercê-la de forma eficaz. No ambiente corporativo, não são poucos os que acham que sabem o que é liderança, mas não se comportam como líderes e, consequentemente, isso acaba interferindo diretamente na produtividade dos seus gerenciados. É por isso que muitas vezes equipes com grande potencial não conseguem gerar os resultados desejados pela empresa e acabam inclusive ficando desmotivados. O gestor, ele olha para o time, enxerga nele toda a capacidade necessária para realizar metas, mas elas não se concretizam nunca. Mas o que está faltando para que isso aconteça? Se você quer conhecer o segredo de times de alta performance, continue até o final do nosso vídeo. Vamos falar sobre o conceito de liderança e o que marca um bom líder e também como se tornar um gestor inspirador para a sua equipe. Mas o que é a liderança? De modo bem simplificado, liderança é a capacidade que uma pessoa possui em conduzir um grupo de indivíduos, transformando-os em uma equipe que gere resultados almejados pela sua empresa. O líder, ele é a pessoa que tem a habilidade de motivar e de influenciar os seus liderados, agindo de forma ética e positiva, de modo que ele contribua de forma voluntariamente e com entusiasmo para alcançar os objetivos da equipe e da organização, sempre explorando de cada membro da equipe os seus pontos fortes. No entanto, a liderança ela pode ser complexa, pois um bom líder, além de habilidades técnicas, deve ter inteligência emocional para gerir os colaboradores e a sua equipe, para ser capaz de desenvolver seus liderados, atendendo expectativas pessoais e profissionais, e tudo isso sempre alinhado com os interesses da sua organização. E quais são os principais tipos de lideranças? Engana-se quem pensa que liderança é exercida de uma só forma. São muitos os estilos que marcam os líderes das mais diversas características. Obviamente, o impacto que cada um gera sobre os liderados no ambiente corporativo também muda. O líder ele precisa apresentar clareza estratégica, estrutura emocional, valores e princípios, compromisso na adoção da prática de reconhecimento, de remuneração e de salubridade no clima da sua empresa. A seguir, vamos conhecer os tipos mais comuns, como o autocrático, o democrático e o liberal. A liderança autocrática, ela consiste em uma figura de comando autoritário, que costuma centralizar as tarefas e tomadas de decisão sem envolver a sua equipe. Ele é um líder que impõe regras e ordens sem exercitar o diálogo. Nesse estilo, há destaque para a falta de autonomia dos subordinados que se comportam como cumpridores de ordens. Agindo dessa forma, o líder ele conduz o time à sua maneira e acredita que os resultados virão se forem compreendidos naquilo que ele quer. Então a liderança autocrática é aquela que o líder ele vai impor regras e ordens sem exercitar o diálogo com a sua equipe. Já a liderança democrática, como o nome já sugere, compreende as ideias de decisões da equipe. Nesse caso, o líder ele exerce um papel de orientador e facilitador, enquanto a equipe é estimulada a assumir mais responsabilidades. Esse modelo ele permite a valorização dos profissionais e foca no aumento da produtividade. O reforço no desempenho é esperado com o maior engajamento e motivação de todos os funcionários e todos os colaboradores. Então, a liderança democrática ela é aquela que o líder ele exerce um papel de orientador e facilitador para toda a sua equipe, estimulando mais responsabilidade. Já na liderança liberal, o líder ele participa pouco e concede muita autonomia para os seus liderados. Os seus subordinados, então, nem podem ser assim chamados, já que ele assume um papel de protagonista, com grandes responsabilidades. Eles costumam agir e decidir sem o consentimento do líder. É algo que pode tanto ter efeito positivo, como um desempenho acelerado para a satisfação profissional, quanto também pode ser negativo. Acontece, por exemplo, quando há falta de orientações, o time ele pode perder o foco nas metas e nos seus objetivos da empresa. Então, esses são os três modelos de liderança. A liderança autocrática é aquela que o líder ele impõe regras e ordem sem exercer o diálogo. A liderança democrática é aquela que o líder ele tem um papel de orientador e facilitador. E na liderança liberal, o líder ele tem pouca participação na liderança, ele tem pouca autonomia junto aos seus liderados. Mas quais são as características principais de um bom líder?
Veja agora um resumo das principais características presentes em um bom líder. A primeira dela é exercer a comunicação. Saber se expressar de forma clara e coerente é fundamental para que a sua equipe compreenda as informações que são transmitidas e consiga agir em consonância com o que foi solicitado. Esse resumo também é importante para as apresentações e reuniões. O próximo item é que você precisa ter um bom relacionamento interpessoal. Um bom líder, ele deve ter uma relação amigável com todos no seu ambiente de trabalho. A cordialidade e o respeito, elas devem fazer parte das conexões e dos contatos. E a manutenção dos relacionamentos também contribui para o melhor clima da sua organização. O próximo ponto é que você deve conhecer bem os integrantes da sua equipe. Para liderar com eficiência, é preciso identificar as características e comportamentos de cada um. Assim, o líder ele pode explorar os potenciais indivíduos e contribuir com o aprimoramento dos pontos fracos do seu time. O próximo ponto é que você precisa ter uma visão de futuro para se antecipar de problemas e propor soluções. Ser visionário é uma competência fundamental para um bom líder. Assim, ele pode tomar decisões importantes diante de situações e desafiadoras que influenciam diretamente nos seus resultados. O último item é que você deve buscar atualizações e sempre desenvolvê-las constantemente. Todo profissional deve estar preocupado com este item. Contudo, o líder ele precisa ser ainda mais comprometido com o crescimento e a evolução da sua empresa. Afinal, como orientador, ele também serve de inspiração para os liderados. Todos os líderes, eles devem ser como um espelho que reflete aos seus colaboradores o comportamento que gostaria que cada um tivesse. Então, essas são dicas importantes para você se tornar um bom líder. Mas como você pode fazer para desenvolver tais habilidades? O maior trabalho da liderança é agregar valor, e isto se dará por meio de programas e processos efetivos de desenvolvimento humano, visando construir excelência na liderança da pessoa para poder gerar melhores resultados para o seu negócio e para a sua equipe. Conduzir e gerir pessoas de forma eficaz é uma tarefa bastante complicada e exige muito controle emocional, autoconfiança, visão do futuro e planejamento estratégico, entre muitas outras habilidades fundamentais. Além disso, o líder ele dá feedbacks construtivos e assertivos. Ele estimula o aprimoramento da comunicação entre a sua equipe, bem como os aspectos relacionados ao foco na produtividade, na automoção, na negociação, na inovação, na criatividade, no relacionamento interpessoal, no seu planejamento e na visão sistêmica. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre como você exercer de forma eficaz a sua liderança. Eu espero que você tenha compreendido e até o próximo vídeo.